A paz do Senhor, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Késia, do canal Vida na Palavra, e hoje a gente vai estar fazendo um devocional. E a mensagem de hoje é Dons e Talentos. Eu estava fazendo um devocional em Êxodo 35 e me chamou muito a atenção o versículo 30, o que Deus está falando ali. Vamos ler juntas? Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe, filho de Assimaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Eles deu a habilidade para fazerem todos os tipos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino, fios de lã azul, púrpura, vermelha e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Então aqui, nesse versículo, no capítulo 35, a gente vê como Deus derramou o seu espírito sobre esses homens, E ainda lhe deu o dom de ensinar. Então você vê que ensinar também é um dom, Então às vezes tem pessoas que têm muita facilidade para explicar, vamos supor, professores, para explicar uma matéria, você consegue entender muito bem, essa pessoa se explica muito bem. Já tem outras pessoas que não têm o dom de ensinar, ela tem outro dom, mas ensinar ela já não tem, porque ela vai explicar aquela coisa e não consegue deixar claro, Então aqui, além deles ter todos esses talentos, tudo isso que o Senhor está derramando sobre ele, a habilidade de desenhar, a habilidade de lidar com tecido, com lã, com linho, Eles desenharem, serem ótimos artesãos, Deus ainda deu o dom deles ensinarem tudo aquilo que Deus deu para eles. Então, toda aquela habilidade que eles tinham para fazer esse trabalho manual, o Senhor deu o dom para eles poderem ensinar, Eu já passei assim por aulas de matemática e eu lembro que na época que eu estudava, gente, para mim matemática era uma coisa tão difícil e por muito tempo eu não gostava de matemática, sabe? Por causa do jeito que era me explicado, na minha cabeça não entrava, não conseguia entender, porque às vezes a professora passava muito rápido ali e dava aquela explicada básica e eu não tinha tanta facilidade para aprender matemática. Outras matérias eu super bem, ciências, geografia, até física eu ia bem, que tem matemática, mas por causa do jeito que a professora ensinava matemática, o jeito que a professora ensinava física, entrava na minha cabeça o jeito que ele ensinava física, mas a matemática não entrava por causa do jeito que era ensinado. Então a gente percebe que tem pessoas que têm uma facilidade para ensinar as coisas, E a gente fica olhando, nossa, é tão simples, nossa, se fosse para mim lá fazendo, jamais conseguiria, Mas é o dom que a pessoa recebeu de ensinar. E ainda vai falar ali em Romanos 12, 7 sobre os dons. Vamos dar uma olhadinha lá? Eu vou ler a partir do 6, tá bom? Romanos 12, 6. Portanto, usamos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Olha que lindo, Quantos dons a gente vê aqui, Então, esses dons muitas vezes são muito visíveis, Às vezes chega aquela pessoa no ambiente, já vai animando, já vai levantando o pessoal pra cima e vamos lá. Às vezes você tá meio desanimado, aquela irmã chega e fala, vamos pra cima, vamos ter fé em Deus, vai dar tudo certo. O que é isso? É um problema pequeno comparado ao nosso grande Deus. E a pessoa ela vai te tirando daquela atmosfera que você tava ali, mais pra baixo, assim. Então essa pessoa é aquela pessoa que tem um dom de animar, Deus derramou algo sobre ela para que ela possa estar trazendo
essa alegria, esse ânimo pro ambiente, né? E isso é muito bom, é muito lindo de ver, né? Tem pessoas que têm o dom de ensinar, como eu já falei pra vocês, a facilidade pra pessoa ensinar, todo mundo consegue entender com muita facilidade também. Tem o dom da autoridade, tem o dom da generosidade também, né? De você ser generoso de coração, né? Você dá de verdade, você não dá aquilo ali, tipo, né? Não quero. Você dá de verdade, você dá de coração, você fica feliz com aquilo que você está dando para a pessoa, né? Então são vários dons. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para mim também, quais são os dons que Deus te deu? Você sabe quais são eles? Você sabe qual que é o dom que Deus te deu? Ou você ainda não percebeu o dom que Deus te deu, né? Às vezes a pessoa não sabe que tem um dom, às vezes a pessoa não percebe, não presta atenção naquele dom, né? Então, assim, um dom muito visível é o dom de cantar, né? A pessoa abre a boca, pronto, todo mundo sabe. Mas tem o dom de ensinar, né? Que às vezes não é tão visível assim, que às vezes você é um pouco tímido e nunca falou pra ninguém nada, né? E às vezes quando você vai falar alguma coisa pra pessoa, ela, nossa, como você explica bem, nossa, como você fala bem, né? E eu entendi, agora eu entendi, com a tua explicação eu fui entender. Então, assim, você tem o dom de ensinar, né? Se você é aquela pessoa generosa, que você não tem dificuldade de dar nada, você passa por alguém que está necessitado e você sente alegria, você sente felicidade no coração em dar para aquela pessoa, em poder ajudar, você tem o dom da generosidade, porque não é todo mundo que é assim. E tem o dom de servir também, aquela pessoa que sempre está disposta para servir em tudo que precisa, aquela pessoa que ela não tem o medo do trabalho, ela não tem, depois eu faço, aquela pessoa que tá ali pronto, o que eu preciso fazer, onde que tem que fazer, aonde que precisa ir, né? Então ela sempre tá disposta para servir. Isso também é um dom, porque não é todo mundo que tem esse dom, essa vontade de querer ajudar, essa vontade de querer servir, de ser útil, né? Principalmente no reino dos céus, né? E também tem essa questão que os dons são dados sem arrependimento, né? Então com isso você consegue distinguir qual que é o dom que Deus te deu. Então vamos para a segunda pergunta. O que você tem feito com os dons que Deus te deu, né? Muitas pessoas já sabem qual é o dom, algumas estão descobrindo qual é esse dom, mas o que você tem feito, ou agora você acabou de descobrir, o que você vai fazer com esses dons? Os dons são dados sem arrependimento. Tanto é verdade que Deus deu muitas vozes lindas para tantas pessoas, para o adorarem, para usarem para o seu reino. E essas pessoas usam esse dom que Deus deu para a glória dele, elas usam para o mundo. Música de traição, música com todo tipo de sujeira, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê até as crianças, né? Eu vi uma entrevista esses dias atrás que me deixou impactada mesmo, me assustou, por causa que o repórter foi perguntar para uma criança, uma menininha de 7 anos, se ela, né, fez algumas perguntas ali na escola e tudo, e falou, você sabe cantar uma música? Canta pra gente ver. E ela cantou uma música com uma letra, assim, muito baixa, sabe? Muito baixa mesmo. Eu fico pensando aonde tá os pais dessa criança para deixar essas crianças ouvirem isso, sabe? Então é muito perigoso mesmo para a mente dessas crianças. A gente que é adulto, se a gente ouve alguma música passando, ou se o vizinho toca uma música, a gente já fica com aquilo na cabeça e a gente tem que falar, meu Deus, me ajuda, vou colocar um hino, vou fazer alguma coisa para tirar isso, porque ela gruda igual chiclete, né? Então a música é uma dessas coisas. Às vezes você é um bom músico, você toca muito bem, ou você canta, mas você está fazendo isso para o reino de Deus? Essa é a segunda pergunta. O que você está fazendo com esse dom, né? Você é um ótimo vendedor, você vende muito bem, você tem um comércio, você é um empresário. E você tem esse dom. E você está fazendo para o reino dos céus? Você está usando esse dom para o reino dos céus? Você está fazendo tudo certinho ou você está sonegando imposto? Ou você está fazendo as coisas por debaixo do tapete? Será que você está fazendo tudo corretamente? Né? Então esse é um pequeno exemplo do que você está fazendo com esses dons. Terceira pergunta. Você está multiplicando os talentos que o Senhor te deu? Você está multiplicando os talentos que Deus te deu? Né? A gente vai ver na parábola dos talentos. Vamos ler lá em Mateus 25, versículo 14. O sermão continua a parábola dos talentos. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro
A cada um, seguindo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outro 2 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos, e ganhei com eles. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberei o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será lhe tirado. Lançarei, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aqui em Mateus, a gente vê o quão sério é essa questão dos talentos, dos dons que Deus tem dado pra gente, né? Se a gente tem multiplicado isso, se a gente tem dado frutos, ou se a gente tem enterrado tudo, se tem tudo ficado só pra nós mesmos, se a gente não tá tendo coragem, muitas das vezes, de multiplicar esses dons, se a gente não tá tendo coragem de falar ou de usar esses dons, né, pro reino dos céus. Às vezes você tem uma voz muito boa para cantar, mas você não tem coragem, a timidez vem e toma conta desse teu dom, desse teu talento, né? Às vezes o medo toma conta, né? Às vezes a zona de conforto toma conta desse dom que Deus te deu. E aqui tá falando que você precisa ir e trabalhar para multiplicar esses dons, esses talentos que você tem, né? Aquilo que Deus te deu. E ainda a Bíblia chama de inútil, né? O servo que não multiplicou. Então, o inútil é a pessoa que não está sendo útil, não está fazendo nada, né? Está parada, sem dar frutos, sem avançar no reino. Será que a gente está sendo útil para Deus? Ou será que a gente está sendo inútil? Será que a gente não está fazendo nada? A gente só está absorvendo as coisas, mas não está dando nada. A gente só recebe o talento, está recebendo, mas não está multiplicando nada. Então, essa é a terceira pergunta que eu ia deixar pra gente aqui, né? O que estamos fazendo com os nossos talentos? Será que estamos multiplicando esses talentos ou estamos sendo um servo inútil? E agora a gente vai para a quarta pergunta, que é: o que tem te travado para multiplicar os seus talentos? Então, muitas vezes você tem o talento, você sabe o que é, você quer multiplicar, você tem essa vontade e chega no momento que você não consegue, né? Então, às vezes você fala muito bem, ou às vezes você canta muito bem, ou às vezes você ensina muito bem, você até quer multiplicar aquilo, mas chega na hora de fazer aquilo, alguma coisa acontece, né? Aquilo trava você. Então, às vezes pode ser um medo que te trava. Às vezes pode ser a timidez, e a timidez ela não vem de Deus também. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então é muito sério, a gente precisa orar, a gente precisa buscar em Deus tirar toda a timidez, né? Às vezes é alguma coisa mesmo que acontece, né? Dá tudo errado e você não consegue, né? Às vezes você ia começar a cantar na igreja e de repente, né, acontece alguma coisa lá e não deu certo, né? Então a gente precisa orar, buscar em Deus, entender, Senhor, o que é isso, né?
esse é o talento que o Senhor me deu, o Senhor quer que eu use ele aonde? O que o Senhor quer que eu faça com esse talento? Porque os talentos, eles não são só para nós, a gente precisa usar para o reino de Deus, né? E a melhor forma que a gente pode fazer isso é louvando ao Senhor, dando toda a honra, toda a glória para Ele e ajudando o próximo, né? Então, se você tem um talento, você precisa usar para a honra e glória do Senhor e você precisa tentar fazer o máximo para ajudar o próximo com isso também, né? Que não pare só em você, que isso seja usado para o próximo também, para ele ser abençoado, assim como você está sendo com esse dom que Deus está te dando. Então, são essas as 4 perguntas para hoje, nesse devocional dos talentos, dos dons que Deus tem dado, né? Quais são os dons que Deus te deu? Você está usando eles? Você multiplica os talentos que o Senhor te deu? O que tem te travado para multiplicar isso, né? E eu ia deixar mais uma pergunta bônus aqui. Quando você vai começar a usar esses talentos? Porque ainda dá tempo. Ainda o Senhor não veio, né? Aqui tá falando que o patrão dele tinha saído e assim que ele saiu, os empregados, né, os bons empregados foram trabalhar, né? Mas o outro ficou, ele enterrou e ficou lá sem fazer nada até o patrão voltar. Então ainda a gente tem tempo. Ainda no dia de hoje você pode multiplicar esse talento. Ainda no dia de hoje você pode usar os seus dons para a honra e glória do Senhor, né? Então, enquanto a gente tem tempo, vamos usar os nossos talentos, os nossos dons. Então vamos orar para isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, pela Tua palavra que é santa, ela é viva e eficaz, Pai. Obrigado porque ela nos ensina, ela nos constrange, ela nos corrige, Senhor, e ela nos ampara, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que é santa e verdadeira, Deus. Senhor, que possamos entender os talentos, os dons que o Senhor tem derramado sobre a Sua igreja, Pai. Que possamos, Senhor, dar toda a honra e toda a glória, Senhor, para Ti, com esses talentos, com esses dons que o Senhor tem nos dado, Pai. Que possamos ser um empregado bom, Senhor, que multiplica esses talentos, Pai. Que usa esses talentos para o Teu reino, Pai. Que sai fazendo frutos e multiplicando isso, Senhor. Nós entendemos que o Senhor tem derramado os dons sobre a Tua igreja, Pai, para que eles possam ser usados para o Teu reino. Muitas pessoas estão usando os dons para o mundo, Pai, mas que nós possamos usar eles para o Teu reino, para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, Senhor. E que possamos juntos, Deus, entender mais e mais, Senhor, da Tua palavra e estar debaixo dela, Pai. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Senhor, eu te peço também, cortar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que impede essas pessoas de usarem os dons, Senhor, de usarem os talentos delas, Senhor, para dar honra e glória ao Teu santo nome, Pai. Esteja com cada uma, Senhor. Vá a cada coração, Senhor, ajudando e ministrando, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida, a sua família. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal para você sempre estar aqui nesses devocionais e ative as notificações para sempre que eu lançar um vídeo lá, você possa estar vendo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe.